prazer enorme estar aqui. Eu não vou começar nomeando algum dos amigos aqui, porque são tantos amigos, tantos destinatários do meu afeto, que ou eu iria perder o tempo é curto, ou eu iria cometer um pecado ainda maior, que seria esquecer alguém que mora no meu coração. Então eu preferi hoje inverter e fazer uma homenagem a quem não está aqui, e que foi muito importante para o IBDFAN, e especialmente para mim, como Zeno Veloso, como Sérgio Marques da Cruz Filho e como Antônio Couto. Pessoas que foram importantes para o IBDFAN, que foram importantes para o direito de família brasileiro e que foram muito importantes para a minha trajetória. E, em homenagem a eles, eu começo tentando instigar um pouco a reflexão e fazendo algumas provocações, como cada um deles fazia comigo à sua moda. E, para começar, eu vou fazer uma provocação relacionada exatamente à questão do nosso tema, que é a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares e no direito de família. Hoje parece ser progressista, parece ser moderno a gente chegar e falar o seguinte: olha, dignidade humana é tudo, autonomia privada é ilimitada, eu não preciso de direito civil, eu não preciso de legislação infraconstitucional para aplicar a Constituição nas relações entre particulares. Eu nem sei por que a gente tem que discutir isso. É moderno, é progressista a gente aplicar direto, esquece o Código Civil, vamos direto para resolver as relações entre particulares usando a Constituição Federal. A autonomia privada pode tudo, o professor Flávio Tartucci falou aqui, e eu, como professor de direito de família, sessões, acho que o algoritmo do Instagram já me encontrou, e volta e meia eu vejo lá no Reels do Instagram alguém fazendo alguma promessa de planejamento sucessório, dizendo que existe uma autonomia privada tudo, que autoriza tudo, que pode tudo, e a gente vê que isso vai necessariamente acarretar uma invalidade, uma nulidade ou uma anulabilidade. Mas não é progressista a gente falar: a Constituição Federal ela passa por cima de tudo, o direito público acabou com o direito privado. Isso aconteceu na Alemanha nazista, gente. Infelizmente é triste a gente falar, mas foram homens como Nipperdey, Larens, Carl Schmitt, que defenderam a comunidade do povo alemão, o socialismo, os valores do trabalho, e tinham que ultrapassar as chamadas amarras do direito positivado para perpetrar, para dar fundamento jurídico a um governo de extermínio. Essas figuras que estão aí, Hans Karl Nipperdey, que era um civilista, mas ficou conhecido depois como ser o primeiro presidente do Tribunal do Trabalho na Alemanha, Karl Larens, que é o doutrinador alemão hoje mais citado pela civilística brasileira, e Carl Schmitt, que era constitucionalista, esses ajudaram, auxiliaram a criar toda a fundamentação jurídica da Alemanha nazista, com base no que Constituição total se aplica diretamente às relações entre particulares, temos que fugir das amarras do direito positivado. Karl Larens, como eu disse, que é o civilista mais citado entre os brasileiros, e a gente precisa rever isso, ele é o autor de uma das páginas mais sórdidas da literatura jurídica, ao definir que somente integrante da comunidade do povo alemão, somente alguém que era da raça ariana, era sujeito de direitos. Esse livro do professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior é um livro, para mim, de leitura obrigatória, Direito Civil Contemporâneo, e é com base nele que eu trago algumas palavras aqui. Então, essa ideia de uma Constituição total, de uma Constituição que resolve tudo, que foi trazida também por um outro jurista, Hermann Heller, eu vou falar muito aqui da doutrina alemã, porque a base, o fundamento está lá, e depois fazer um diálogo com o direito de família brasileiro. Essa ideia, ela não me parece resolver várias questões. Primeiro, porque ela banaliza o direito constitucional. Segundo, porque ela desconsidera toda uma evolução milenar do direito privado. Uma obra monumental do Savigny, que é o Sistema de Direito Privado, e todo esse trabalho que membros da comissão do Código Civil, que estão aqui, como o relator, o Flávio Tartucci, como Rolf Madalena, Maria Berenice, Pablo Stose e tantos outros, professora Giselda, Mário Delgado, que estão trabalhando para o Código, eles vão ter o seu trabalho minimizado, banalizado, pela ideia de uma Constituição total. Um outro doutrinador alemão, Ernst Forsthoff, criticou, fazendo uma ironia: eu vou comprar um termômetro numa farmácia e, para regular o termômetro, eu vou usar a Constituição Federal. Isso banaliza o direito constitucional.
constitucionalistas brasileiros de renome, como Virgílio Afonso da Silva, titular da USP, dizem exatamente isso. Olha lá, a ideia de produção de efeitos constitucionais em relações particulares não significa a tendência de absolutizar a Constituição. E o Daniel Sarmento diz que essa ideia de acabar com o direito privado e fazer tudo pelo direito constitucional, ela acaba assumindo um viés antidemocrático. Então, o que eu quero trazer aqui é exatamente esse contraponto, para a gente fazer exatamente uma necessária reflexão. Então, fica a pergunta, como é que os direitos fundamentais se irradiam nas relações entre particulares? Como é que eu vou usar isso no direito de família? A gente tem três grandes modelos que foram criados na Alemanha. O modelo que nega a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, trazido pelo Uwe Diederiksen. O modelo da eficácia direta, que parece que hoje é um mantra, vou lá para a Constituição e pego a solução em qualquer situação, e o modelo que é o do Hans Karl Nipperdey, aquele mesmo que foi um dos ideários da Alemanha nazista, e o modelo da eficácia indireta, trazido pelo Günter Dürig. Deixa eu falar rapidamente sobre os três para a gente ter uma ideia. O primeiro modelo, aquele que recusa a eficácia dos direitos fundamentais às relações entre particulares, foi idealizado pelo Uwe Diederiksen. E o Uwe Diederiksen dizia o seguinte, que esse modelo, a partir dessa ideia, o Estado, a gente só pode usar a tutela dos direitos fundamentais contra o Estado. E os direitos fundamentais seriam um direito de defesa contra o absolutismo estatal. Eu não poderia usar direito fundamental em relações entre particulares, apenas numa defesa do cidadão contra o Estado. Esse modelo, ele teve a sua pá de cal com o caso Lutz, na Alemanha, que é considerado pelos próprios alemães como o caso mais importante do Tribunal Constitucional alemão. Qual é o cenário do caso Lutz na Alemanha? O caso Lutz trata do Veit Harlan. Veit Harlan era um cineasta alemão que era um dos cineastas prediletos do Hitler. E ele fez um filme, ele dirigiu um filme, Jude Subs, que era um filme terrível contra os judeus e que dava todo amparo a todo o sistema nacional alemão que foi a base do nazismo. E depois do fim da guerra, ele não foi preso, ele sofreu um processo, acabou não sendo preso, etc. e tal, e dirigiu um outro filme. O Lutz, Eric Lutz, que dá nome ao caso, ele instaurou um boicote, iniciou um boicote contra o Veit Harlan. Foi o seguinte, esse sujeito não pode estar aí filmando desse jeito, vamos boicotar o filme dele. E isso chegou ao Tribunal Constitucional alemão, que pela primeira vez decidiu o seguinte, não, o Lutz tem sim o direito à sua liberdade de expressão e à sua liberdade de opinião. Isso hoje que é tão arraigado e tão tranquilo para a gente, naquele momento foi uma decisão paradigmática, foi uma decisão emblemática. Por quê? Porque foi a primeira vez que o Tribunal Constitucional alemão decidiu pela aplicação de um direito fundamental entre particulares e não pela aplicação do direito fundamental contra o Estado. Era o Lutz contra o Veit Harlan, duas pessoas, direito privado. E esse é um marco no sistema jurídico alemão, e nesse tema que nós estamos tratando da eficácia dos direitos fundamentais. Depois dele veio essa ideia de uma eficácia direta, trazida pelo Nipperdey, que é um daqueles que eu mostrei para vocês. Olha, a Constituição se aplica diretamente, eu não preciso de norma infraconstitucional, vários os fundamentos, o fundamento da ordem jurídica geral é a dignidade humana, o direito privado integra a ordem jurídica constitucional, então eu posso aplicar diretamente, se eu posso aplicar contra o Estado, eu tenho que aplicar contra o cidadão, e basicamente eu acabaria com o direito privado, eu precisaria apenas do direito público. Existe uma reação a essa tese, que é exatamente criada pelo Günter Dürig, que é da eficácia indireta dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. A partir delas, eu tenho um sistema. E esse sistema tem que ser preservado. Nós não temos uma Constituição total que trata da compra do termômetro, que trata da compra de um parafuso. Eu tenho todo um sistema infraconstitucional que, obviamente, está subordinado à norma constitucional, mas que se destina a regular as relações entre particulares. E esse sistema, no direito privado, obviamente, tem como seu grande vetor
o Código Civil. Então, aqui nós temos que os direitos fundamentais têm incidência nas relações privadas por meio das portas de entrada no direito privado, que são as chamadas cláusulas gerais. E aí vem a pergunta, João, você falou da Alemanha, e Brasil, e direito de família? Vamos dizer que o João Aguirre é contra aplicar a Constituição nas relações particulares? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo defender é um sistema de eficácia indireta fraca das relações de direito fundamental nas relações entre privados. O que significa isso? Em regra, eu vou seguir o sistema. Em algumas situações, eu estou autorizado, excepcionais, eu estou autorizado a aplicar diretamente a Constituição. Quando é que eu vou seguir o sistema? Quando eu tiver o nosso sistema está pautado por princípios, que são regras de conduta que estão ou não positivadas no sistema normativo e carecem de concreção, as cláusulas gerais, que são normas orientadoras dirigidas ao juiz sob forma de diretriz, exemplo clássico, a cláusula geral da boa-fé objetiva, que está no artigo 113, no artigo 187, no artigo 422 do Código Civil, o artigo que trata do abuso de direito, por exemplo, o 187, ou o 422, que trata da boa-fé nas relações contratuais, são cláusulas gerais formadas por conceitos indeterminados. Os conceitos determinados estão geralmente formados por essa estrutura substantivo, objetivo, boa-fé, justa causa, a gente pode falar em bons costumes, e esses conceitos vão ser determinados no caso concreto a partir da atuação do juiz. Essa é a regra. Eu tenho um sistema que está todo estratificado sobre essa baliza. E quando é que eu estou autorizado a sobrepor esse sistema? Quando é que eu vou poder usar diretamente a Constituição de Direito de Família? Tem algumas situações. Primeira delas, quando a gente tiver uma reforma legislativa. O exemplo clássico é o princípio da igualdade da filiação do artigo 227, faltou um 7 aí no meu material, parágrafo 6º da Constituição Federal. Antigamente a gente tinha no Código Civil 16 aquela odiosa distinção entre os filhos legítimos que tinham todos os direitos, que eram os filhos de pais casados, os filhos ilegítimos que eram os filhos de pais não casados e não tinham direitos, daí tem uma divisão entre os filhos ilegítimos naturais, que os pais não tinham impedimentos matrimoniais, eram namorados ou viviam no que hoje a gente chama de união estável, eles podiam se casar, e os filhos espúrios. Esses coitados não tinham nenhum direito, não sequer poderiam ser reconhecidos, eram filhos de uma relação adulterina ou de uma relação incestuosa. Os ilegítimos podiam melhorar ainda, eles podiam ficar legitimados, não era a mesma coisa que legítimos, mas eles podiam ser legitimados pelo casamento dos pais. Veio a Constituição Federal e rompeu. Acabou com esse paradigma para adotar o princípio da igualdade da filiação. E a partir daí, todas aquelas normas que tratavam da distinção, elas não foram recepcionadas pela Constituição. E daí eu posso sim aplicar diretamente a Constituição Federal. Outra hipótese em que eu posso aplicar diretamente a Constituição Federal é a hipótese de uma norma de direito civil não deixar de ser cumprida sob o argumento de que é mera norma programática. Isso aconteceu, infelizmente, com a União Estável. Quando a Constituição Federal foi promulgada em 5 de outubro de 88, reconhecendo no parágrafo 3º a união estável como entidade familiar, um grande movimento contrário ao reconhecimento da união estável criou várias teses para tentar que ela não fosse reconhecesse. A tese que ganhou força foi aquela, olha, a norma do parágrafo 3º do artigo 226 não é auto-aplicável. Eu preciso de uma lei infraconstitucional para aplicar. Então, os juízes não reconheciam a união estável até 94. Eu lembro que eu era estagiário, tinha cabelo naquela época, o Marcelo Truzzi fala que eu nunca tive, mas eu, em algum momento na vida eu tive, e daí eu entrei em 92 com uma ação de reconhecimento, eu era estagiário do meu pai, entrei com uma ação de reconhecimento de união estável na vara da família do Fórum Central de São Paulo. O juiz se julgou incompetente sobre esse fundamento. Não existe direito à união estável, por quê? Porque a norma constitucional não é auto-aplicável, precisa de uma lei infraconstitucional. Isso é absurdo. E veio a lei 8971/94, as pessoas que me conhecem sabem que eu sempre falo, porque eu não resisto a falar sobre isso. Essa lei foi chamada, para vocês verem o preconceito e a discriminação da época, 94, gente, 1994. Essa lei foi chamada de Lei Piranha. Olha aí. Olha o preconceito contra a mulher, olha que absurdo. O Saulo Ramos, que era ministro da Justiça, escreveu esse artigo, vocês podem colocar no Google aí, Lei Piranha Saulo Ramos, dizendo que a lei que expressamente reconhecia direitos ao companheiro e à companheira, ela dizia, o companheiro e a companheira, era uma lei que dava direitos a uma piranha. Olha o preconceito, olha o machismo, né? Olha o macho tóxico, o boy lixo, né? Por quê?
porque a mulher era piranha. E o homem que vivia com a piranha, quem era? Era o cafetão gigolô. Tá aí, olha que absurdo. E um ex-ministro da Justiça disse o seguinte, em 94, que o Poder Judiciário passasse a extinguir as varas de família para adotar as varas da piranha. Olha que absurdo. E aí eu faço o link, terminando o meu tempo, com a última hipótese que eu queria trazer para vocês, que a gente também pode defender a eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações particulares, que é a intervenção dos tribunais, a necessária intervenção dos tribunais quando houver lacuna legislativa. E a gente tem visto isso hoje quando a gente fala das questões de gênero. A gente tem visto nesse elogioso, louvável, digno de todas as loas, todos os elogios, protocolo para julgamento com a perspectiva de gênero. Por quê? Porque a igualdade substancial entre os gêneros ainda está muito distante. E como dizia o Conrad Hesse, a Constituição Federal não é um mero pedaço de papel, ela é uma norma jurídica, e como norma jurídica nós temos que trabalhar para que essa igualdade material e substancial entre os gêneros seja alcançada. E como norma jurídica, nós temos que trabalhar para que projetos deploráveis, odiosos, e se Deus quiser, natimortos como este, que afasta o casamento entre pessoas do mesmo sexo, sejam extintos e que a gente consiga fazer valer os princípios da nossa norma constitucional e aí sim velar pela dignidade da pessoa humana. Muito obrigado.